discussão sobre a revisão do plano diretor está em compasso de espera. A atualização se arrasta desde 2017 para alguns. Meu convidado hoje é Tiago Mesquita, secretário adjunto da CEMURB, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Diógenes. O que está faltando para o início dessa discussão, não só no âmbito da própria Prefeitura e depois Câmara Municipal? Explica para a gente. Perfeito. Nós já tivemos 7 atos públicos, né? Já começamos o processo de revisão. 4 audiências públicas, 2 em 2017 e 2 em 2019, a última no final de abril, no dia 24 de abril. Já tivemos também uma oficina na região administrativa norte do município de Natal e já tivemos 2 reuniões com o grupo de trabalho, que é uma equipe, né, formada aí por técnicos e também pela população de forma geral, que vai nos auxiliar nas demandas que nós iremos receber dessas oficinas nas regiões administrativas e por segmentos específicos de setor. É o chamado núcleo gestor, é isso? Não, na verdade o núcleo gestor já é um terceiro integrante. Nós temos 3 principais câmaras no processo de revisão. A coordenação técnica, que é designada pela própria CEMURB, o grupo de trabalho, que são pessoas, né, convidadas e também que participaram, foram quase 500 inscrições. Isso daí que você fez referência agora há pouco, referência, né? E o núcleo gestor, que é aquele que, junto com a coordenação técnica, faz o processo de supervisão e garante a participação popular de forma efetiva na revisão do plano diretor, como a lei federal exige. A definição desse núcleo gestor, segundo a imprensa, está atrasada desde maio, né? O que é que está emperrando essa definição? Perfeito, né? O núcleo gestor, ele é um núcleo indispensável no processo de revisão do plano diretor, né? Então, o que acontece? Na audiência do dia 24 de abril, se definiu a composição desse núcleo gestor. Porque pela resolução 35 do Ministério das Cidades, na verdade, quando se tem o Concidades naquele município, ele seria o responsável por esse processo de supervisão e fiscalização. E por que o Concidades não cumpre esse papel da participação popular? Porque são 52 integrantes e aí ficaria realmente muito difícil a gestão desse processo. Então se decidiu, nesta audiência do dia 24 de abril, uma audiência pública, né, com a participação de toda a sociedade de Natal, fazer com que esse núcleo ele fosse, na verdade, uma parte desse Concidades, com 22 integrantes, né? E aí, de lá para cá, esta composição ela tem um rito burocrático necessário. Por exemplo, né, a parte desse grupo dos 22 são representantes dos conselhos municipais, né, de habitação, de saneamento, de planejamento do município de Natal, da parte de rotas, né? Então você precisa ter as reuniões desses conselhos para eleger e indicar, registrar em ata e submeter este nome ao Concidades. Além desses grupos, nós temos eleições que são feitas pelo próprio Concidades. Para você ter uma ideia, dos 22 integrantes, ainda falta a eleição de dos conselhos profissionais, indicados por CREA, né, pelo CAL, para compor esse 22º integrante e aí sim formalizar completamente o núcleo gestor. Está faltando muita coisa, somente esse integrante? Está faltando somente esse integrante. Qual é a expectativa? Não, a expectativa é que a gente consiga, no máximo em uma semana, 10 dias, esse 22º integrante. Concluir esse núcleo gestor e retornar os atos públicos de oficinas e audiências para poder depois encaminhar posteriormente à Câmara. Falar em tempo, tem muita gente que acha que esse processo está atrasado desde 2017, quando o plano diretor completou 10 anos. Estamos mesmo atrasados? Na verdade, a legislação não deixa claro isso, Diógenes, né? Ela trata que de 10 em 10 anos tem que haver a revisão. E como o plano diretor é uma lei totalmente diferente de qualquer outra lei do município, você tem que ter 2 princípios indispensáveis: a participação popular e o princípio estratégico da avaliação do tempo a curto, médio e longo prazo do processo. Nós começamos dentro do tempo dos 10 anos. Ou seja, em 2017. Em junho de 2017, né? E aí, naturalmente, por causa de toda essa necessidade de se cumprir esses atos públicos, né, de acordo com a Lei 10.257 de 2011, que estabelece o Estatuto da Cidade, né, o processo realmente ele tem um tempo bem diferente de outras legislações. Mas são 2 anos, né? E aí... Para gastar energia com burocracia, né? Pronto, uma coisa importante, né? O que é que foi feito? Em 2017,
foi estabelecido o regimento desse processo, as regras desta revisão do plano diretor, foram as audiências em 2017. Em 2018 foi feita toda a análise, toda a parte de mapeamento do município de Natal. O plano diretor ele trabalha a revisão dos 121 artigos em 3 principais áreas. O macrozoneamento de toda a cidade de Natal, as áreas especiais e a parte de gestão e fundos. Então, o que acontece? Nós temos uma infinita gama de produtos técnicos que têm que ser estudados, elaborados, traduzidos e disponibilizados. Então, em 2018, a CEMUB se dedicou, se debruçou nesse processo. E em 2019, nós estamos cumprindo aquela efetiva participação popular. Através das oficinas, já começamos na Zona Norte e agora com a composição do núcleo gestor vai retornar na Zona Leste, Sul e Oeste, né? E também as oficinas por segmentos específicos de setor, chamando universidades, chamando o setor produtivo, econômico, chamando o setor turístico, chamando o Ministério Público para poder participar e dar suas contribuições também em termos de oficinas. Né? Quando é que a coisa, né, toda essa discussão, todo esse processo, chega na Câmara Municipal? Bem, passado essa fase cumprida, o que nós chamamos de leitura técnica e leitura comunitária, o que é leitura comunitária? São as informações que nós vamos obter a nível de população, nas regiões administrativas, nas 4 regiões administrativas. E a leitura técnica é aquela que nós vamos obter por segmentos específicos de setor. Feita a composição dessas 2 leituras, nós obteremos, nós chamamos de leitura da cidade. É isso que estabelece o Estatuto da Cidade. Então, a leitura da cidade é uma proposta de minuta que vai ser submetida a uma nova audiência pública antes de ir para o Concidades, que é o conselho que representa todo o município de Natal, e depois do Concidades é feito, através de eleição de delegados, a votação desta minuta, alterações, proposições, né? E em seguida vai para a Câmara Municipal. Então, nós estamos na fase de terminar esta leitura da cidade para enviar o processo ao Concidades e o Concidades, depois de fazer com os delegados, né, a audiência final, antes de enviar a proposta final para a Câmara Municipal, chega até a Câmara Municipal. A expectativa é que a gente, ainda no segundo semestre. Podemos dizer que vocês estão preparando as diretrizes para todo o processo, para toda a discussão, é isso? Perfeito. São 5 etapas do processo. De planejamento, que já foi finalizada, 2017, 2018. A etapa da leitura da cidade, que envolve, neste momento, a obtenção das informações, tanto técnicas quanto comunitárias, e a sistematização dessas informações, é a segunda e terceira etapa. A quarta etapa é a etapa dos delegados, da eleição, da proposta de minuta, e a quinta etapa é a votação na Câmara Municipal. Quando se fala em atualização do plano diretor, cria-se a expectativa de mudança total no plano que aí vigora, né? Sim. Tem integrantes do Ministério Público, né? Como o Juca da Mata, consideram o nosso plano diretor bastante avançado. O que é que a gente pode dizer em termos? Qual é a expectativa real? Na verdade é o seguinte, a nossa função enquanto CEMUB é supervisionar, é coordenar todo esse processo de discussão e recepcionar todas as propostas que vão vir, né? Mas certamente a gente precisa fazer uma análise muito crítica do nosso atual plano de diretor, que é a Lei Complementar 82 de 2007. Então há uma expectativa de mudança em vários pontos. Há expectativa de mudanças, né? Certamente há expectativa de mudanças, já temos visto esta resposta da sociedade. Grande ou pequena, Tiago? Na verdade, assim, é difícil você dimensionar o que é grande e o que é pequeno, né? Certamente a gente vê uma resposta da sociedade em termos de melhorar um pouco mais o aspecto socioeconômico do município. Né? O município de Natal ele acabou perdendo na especulação imobiliária para a região metropolitana. Então, se precisa fazer uma avaliação, né? Nós temos hoje, por exemplo, uma avaliação interna na CEMURB, né, que as regiões do centro, Cidade Alta, toda essa região de Petrópolis, né, Ribeira, são regiões que estão com adensamento muito menor do que se propõe no plano diretor. Então, a gente precisa dar um foco para adensar mais, para verticalizar, para poder dar um sentido a mais na função social que terrenos, né, que o aspecto de moradia precisa no município, né? Então, certamente, há uma expectativa interessante de melhorar um pouco mais a questão do adensamento, de você poder distribuir a população de uma forma mais inteligente dentro do município de Natal e de proporcionar um melhor desenvolvimento socioeconômico. Essa é a expectativa há. Quais as expectativas, por exemplo, em relação à Zona Norte? Em relação à Zona Norte, excelente pergunta, né? Há 10 anos atrás, a Zona Norte ela ficou com o aproveitamento, né, do seu coeficiente, que nós chamamos de básico, 1,2. Né? Por quê? Porque não existia uma infraestrutura
adequada para poder permitir um grande adensamento na região, né? Então se definiu esse coeficiente de aproveitamento básico, né? Com a evolução de 10 anos para cá, a Zona Norte já aponta, em grande parte dela, uma melhoria significativa de potencial de infraestrutura e se vendo daqui a 2, 3 anos, uma melhoria ainda mais significativa, né? Então, certamente, vai poder ter, sim, uma nova visão, né? E tivemos já uma oficina na Zona Norte, onde a população já aponta para essa necessidade de adensar mais a região da Norte, por exemplo. Por exemplo, falam muito, não, precisa liberar prédios mais altos na Zona Norte de Natal. Sim. Só que hoje já é permitido construção de até 20 andares, né? Perfeito. Isso é uma excelente observação, né? Às vezes as pessoas confundem controle de gabarito com coeficiente de aproveitamento. Qual é a diferença? A diferença. O controle de gabarito é esse controle de altura. Na Zona Norte praticamente não tem controle de gabarito, né? Agora, o que determina... Lá você pode construir um arranha-céu? Você pode construir um arranha-céu, desde que você respeite o seu coeficiente de aproveitamento, né? Então, como é com coeficiente básico, você acaba limitando a altura não por causa do controle de gabarito, controle de altura, mas por causa do aproveitamento do terreno, né? Agora, com a melhoria de infraestrutura, certamente vai melhorar esse coeficiente e vai permitir uma verticalização ainda maior na Zona Norte. E nossas zonas de proteção ambiental? Eu queria que, nesse momento final da entrevista, você falasse um pouquinho delas. Pronto. Esse é um dos objetivos do plano diretor, Diógenes. Você fazer uma avaliação crítica da outra legislação, do outro plano diretor, já que nós estamos num processo de revisão, não é do nada, né? Para ver o que funcionou e o que não funcionou. E é notório que a regulamentação de 5 EPAs não aconteceram, que deveriam ter acontecido nesse período de 10 anos, né? Das EPAs 6 a 10. Isso é muito importante, porque a legislação estabelece que quando não há regulamentação, o órgão ambiental, né, pertencente ao CISNAMA, não pode emitir a licença para novas construções, né? Então isso acaba, de alguma forma, também impedindo o desenvolvimento do município de Natal. E quais são as áreas que não funcionaram na sua avaliação? Nós estamos hoje regulamentando as EPAs 6 e 10. As EPAs 6, que é ali o complexo do Morro do Careca, em Ponta Negra, né? As EPA 7, que é o forte e todo o seu entorno, as EPA 8, que é toda a região do ecossistema manguezal, ali entre zona leste e zona norte do Rio Potengi, as EPA 9, que é a região do Rio Doce, todo também na zona norte do município de Natal. Então, veja, nós temos 2 EPAs na zona norte do município de Natal que acabam impedindo, e as EPA 10, que é ali o entorno do farol de Mãe Luísa. Então, podemos esperar mudanças nestas zonas de proteção? Mudanças não, regulamentação delas, que está em processo extremamente avançado, né, a maioria delas já em processo final de serem regulamentadas. É isso aí. Então, vamos aguardar todo esse debate muito importante. É um debate técnico, mas é importante que as pessoas, o cidadão, tente se informar, porque isso tem a ver com a sua rua, o seu bairro, tem a ver com a sua cidade, né? Então é importante se informar, né, Tiago? Perfeito, Jorge. A gente convoca toda a população do município de Natal a participar de forma efetiva, se informar, contribuir. É muito importante, é a nossa cidade e é o nosso olhar que deve prevalecer neste momento, né, nessa avaliação crítica daquilo que nós precisamos melhorar para o futuro de Natal. E rezar para não acabar em escândalo, como da outra vez, a votação em 2007, acabou na Operação Impacto, acabando inclusive com a carreira de muita gente, carreira política de muita gente. Verdade. Obrigado, Tiago.